Estamos de volta aqui na Rede Vida com um tema difícil, né? A gente vê essa história aqui, eu fico imaginando o cotidiano da família, o sofrimento que eles têm, o que é jantar e não tá lá o filho, que ela falou do Dia das Mães, a angústia disso. A doutora Cirlei, que é uma psicóloga especializada em tratar pessoas vítimas de traumas pós-violência. O que a senhora diz disso, doutora? A gente viu aqui, quer dizer, daria para fazer vários programas sobre vários temas que eles colocaram aqui, nessa questão do aumento da... Hoje há uma discussão se reduzir a maioridade penal, melhor ou não. Ela até diz que é contrária à pena de morte, é até interessante colocar isso. Há muitos estudos que mostram que os países que têm pena de morte têm um índice maior de criminalidade até do que onde não tem pena de morte. Os Estados americanos são assim, onde tem pena de morte, então não foi a pena de morte que resolveu, que diminuiu a criminalidade. Mas, de qualquer forma, é uma dor horrível. Tremendo. Imaginar assim, se ele chegasse um pouco antes, não teria acontecido. Se esse cara, quer dizer, o que a senhora pode ajudar essa família e outras que estão em casa acompanhando e que também sofreram violência desse tipo, né? Que eu te diga, bom, primeiro agradeço estar aqui, obrigada pelo convite. Essas situações todas que estão sendo colocadas, acho que são coisas tão doloridas e tão trágicas para qualquer um de nós, quer dizer, ninguém gostaria de perder um filho ou de perder uma irmã, principalmente nessas situações, aliás, em situação nenhuma, né? É o que a gente chama de situações traumáticas, né? São situações que, assim, não é só a pessoa, que no caso nós tivemos perdas, mas temos, por exemplo, né, ele que sofreu esse acidente, o David que sofreu esse acidente. Então, assim, a família inteira sofre junto, a família inteira fica traumatizada. Essa pena, né, que o Márcio falou, que é você ficar a vida inteira ficar por muito tempo, né, se sentindo torturado pelas lembranças, pelas memórias, né? Tudo isso é algo que precisa ser mais olhado, mais cuidado. Que o pai falou, mesmo. Né, de não conseguir arrumar o quarto, claro, né, e as roupas estão claro. lá, né, a escova de dente está lá. Né? A perda é algo difícil para todos nós. Né? Perder alguém querido é algo difícil. Perder alguém querido numa situação trágica como essa é muito mais difícil. Né? Assim, existem possibilidades de tratar, né? Eu trabalho com isso, eu trabalho só tratando basicamente traumas, né? Situações traumáticas. Existem técnicas de psicoterapia, que é uma forma de tratar um pouco isso. O que acontece é que isso são marcas, tá? Então esses traumas são cicatrizes que ficam na memória da gente. Elas não precisam ficar para todo sempre. Isso é importante. Saber que essas pessoas foram amadas e que são amadas, a gente vê, a gente sabe. Né? Algumas pessoas às vezes acreditam que não precisam ser tratadas dessas questões traumáticas, porque se tratar significa que vai esquecer ou que a pessoa não é tão importante. Então, o que eu quero deixar esse recado é assim, a pessoa jamais vai ser esquecida, vai fazer parte da sua memória. Mas o que acontece nos tratamentos para esse tipo de situação, a gente ajuda a pessoa a lidar melhor com aquilo, diminuir a ansiedade, diminuir aquele sentimento, aquela angústia que até falar da situação, né, provoca. Então, assim, Chalita, o que a gente faz muito é isso, é ajudar as pessoas a reprocessar essas informações, reprocessar essa situação que aconteceu, né? A pessoa jamais vai perder a memória, jamais vai esquecer os entes queridos, né? Mas ela vai conseguir tratar essas situações. Você veja que o trauma é uma situação que ele fica, isso é importante entender, a pessoa fica presa no trauma. Aqui, quando os pais falam, quando o Márcio fala, é como se ele estivesse lá de novo. Né? É a situação do passado que fica no presente. É como se a pessoa estivesse vivendo no passado o tempo inteiro. Né? Então, assim, um trauma não tratado, né, não trabalhado, vai com alta chance trazer depressão, ansiedade, como você falou, algumas pessoas, né, que tiveram depressão na sua família, ansiedade, crises de pânico, uma série de coisas. Vamos falar um pouco com o David aqui. David, o seu caso também foi um caso assim que as pessoas ficaram impressionadas, né, no Brasil pelo acidente e por aquilo que foi feito depois do acidente, né, de pegar o braço e tentar esconder o braço, né, e você deu uma entrevista depois mostrando uma serenidade imensa com relação a isso, né, como é que você está hoje? Bem, hoje eu estou bem recuperado, em compensação depois do acidente, eu me recuperei bem rápido, devido à situação da minha família. Eu me vejo na situação dessa senhora ali, que o filho dela, o que aconteceu com o filho dela, eu vejo a minha mãe na situação dela, se eu tivesse partido dessa vez também. E então, para mim não tenho o que dizer.
É uma coisa tão boa, uma sensação de alívio, Boa de estar vivo, poder né? dar alegria para minha mãe hoje em dia. E poder ajudar ela agora, depois desse acidente, fazer de tudo para poder dar um conforto para ela, porque antes eu não podia, não tinha tanta condição. Agora eu ainda continuo sem ter, mas vou ter mais um tempo para poder lutar para isso. Uhum. E com a ajuda dos meus amigos, do Tenente Caetano, que está me ajudando bastante aí, que está trazendo bastante conhecimento para mim, está me ajudando com os meus projetos de vida. Vou continuar com os meus projetos, me formei brigadista, vou me tornar bombeiro, vou fazer o meu técnico, depois vou seguir com minha faculdade. E meus projetos só adiantaram. E em decorrer disso, o acidente. Você encontrou o motorista depois? Oi? Você encontrou o motorista? Não, desde o acidente, depois do acidente eu dei na entrevista, falei na entrevista que se ele quisesse, eu vi o que eu falei pra ele na reportagem, ele fosse me procurar, que eu ia falar olhando nos olhos dele, só que desde então ele não me procurou, e nem entrar em contato, nem nada. Então, o meu recado pra ele foi dado, se ele quis vir me procurar ou não, foi da parte dele. O perdão não foi pra ele, foi pra mim. O perdão foi pra mim se sentir bem comigo mesmo, porque uma coisa que eu ouço bastante do colega meu é que eu tenho Deus no coração. Com certeza eu devo ter, porque senão eu não estaria aqui hoje. Que ele me deu a vida 2 vezes e eu vou saber retribuir o que ele me deu. E depois foram 2 pessoas que te ajudaram, né? Eles me socorreram lá, Te socorreram? fizeram os primeiros socorros, eu caí morto no chão, Aham. tive parada cardíaca e Que eu não vi a entrevista respirava. deles depois. Ele chegou, fez massagem cardíaca, respiração boca a boca, eu retornei. Ele estancou o sangue, ficou lá durante os 20 minutos até a ambulância chegar. E foi graças a eles também que eu estou vivo hoje. Ô, doutor Leandro, nesse caso, seria não vai, tentativa de homicídio, lesão corporal grave, Então, homicídio seria o pré-doloso, caso do dolo eventual. do dolo eventual, né? Aí eu não conheço assim a fundo a questão da matéria probatória. Eu não teria nem como opinar, mas tudo leva a crer que o promotor terá levado em consideração essa tese do dolo eventual e provavelmente este Se fosse o atropelador... doutor Sembranelli, seria dolo eventual. Já há alguns casos de motoristas embriagados. Como o doutor Leandro, eu conheço superficialmente o caso, eu acompanhei Mas ele não pelos está preso, eu jornais, acho. Ele mas parece que a né? conduta do motorista era uma conduta, pelo menos comentaram isso que ele fez, zigue-zague pelos cones, e era um local de tráfico de ciclistas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Também não teria condições de opinar e nem opinaria, porque o caso está com outro colega. Mas há muitos casos, isso é importante para que as pessoas que estão em casa e que ainda bebem para dirigir, que fazem essas coisas de madrugada, né, para mostrar que a justiça tem sido mais severa nesses casos, né? Sim, mas ainda está muito aquém, né? O problema, eu compreendo perfeitamente a dor da família, a indignação, a bandeira é nossa também, do Ministério Público. O problema é que nós, promotores e os juízes, nós não fazemos as leis nesse país, né? Isso está nas mãos dos nossos valorosos congressistas e, infelizmente, há uma falta de vontade política para mudar, né? Há mais de 2 décadas eu venho ouvindo falar da reforma processual, do aprimoramento do sistema legal, da criação de um sistema mais moderno, que possa atender os anseios do povo, mas isso não acontece. Não acontece. O que acontece é exatamente o contrário, né? Nós temos, às vezes, determinadas alterações processuais que não condizem com os anseios da sociedade, acaba piorando ainda mais. Porque, algum tempo atrás, a lei dos crimes hediondos previa o cumprimento integral de uma sanção como essa, que foi em decorrência até do crime que vitimou Daniela Pérez, na lei dos crimes hediondos. Essa alteração fez com que quem fosse condenado a partir daí por homicídio qualificado, consumado ou tentado, tivesse que cumprir a pena integralmente em regime fechado, mas houve aí um movimento em sentido inverso e isso se modificou para o patamar citado há pouco pelo doutor Leandro, 1/6 para não reincidente, 2/5 para reincidente. Muito pouco.
mas falta vontade política, lamentavelmente falta. Ô David, você fala uma coisa bonita aí do perdão, que é perdoar você mesmo para que você consiga tocar a sua vida, ajudar a sua mãe, desenvolver. Mas é interessante você ter falado isso, que você colocou o perdão ali e ele nem procurou em nenhum momento para te ver, para estar perto, para pedir desculpas, né? Perdão, a gente não é para a pessoa, é para o nosso interior entender que a gente está perdoando um irmão nosso. Que a gente erra, ele também erra. Se a gente quer perdão, a gente também tem que perdoar. É isso aí, David. Olha, é uma pena que passe rápido demais aqui, mas eu acho que hoje no programa, né, ao ver essas histórias de dor, de tristeza, de perdas, a gente pensa quanta coisa precisa ser feita para que o mundo possa ser melhor mesmo. Na política, a gente está vendo esses movimentos pelas ruas, né, do Brasil. Quando o movimento é pacífico, é muito bonito. Isso é importante, as pessoas mostrarem a sua cara, mostrar os seus sonhos, as suas aspirações. É assim que a gente melhora a sociedade, né? Tem muita coisa para melhorar e cada um fazendo a sua parte, a gente pode fazer esse nosso sonho, que é o objetivo do programa, que é fazer um mundo melhor. Eu agradeço a vocês por terem vindo aqui hoje para partilhar um pouco da experiência da vida de vocês. Obrigado a vocês que vieram aqui também, aos nossos alunos. Obrigado a você que nos dá a honra de entrar na sua casa. Programa semana que vem, a gente vai falar sobre um trabalho muito bonito de veterinários, né, que agem para cuidar de animais que também, enfim, são vítimas da barbárie, às vezes, de seres humanos. Obrigado pelo seu carinho, fiquem com Deus, até semana que vem. Mas sem graça que é top moda, uma grana na passarela. Eu tava sozinha.